Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, né? Quando eu desfruto esse hino, eu toco demais no que o Senhor fez por nós. Estrofe 1 diz: tal qual estou, sem me esquivar, sem nada em que me apoiar, mas por teu sangue e teu chamar, Cordeiro eterno, venho a ti. Nessa manhã, irmãos, nós estamos celebrando uma festa ao Senhor. E quando eu estava estudando esse hino, eu estava vendo quem eu era e quem o Senhor está me transformando. E que privilégio, irmão, que honra nós estarmos aqui, diante dessa mesa. Nenhum de nós temos condição de estar diante dessa mesa. Mas o Senhor, Ele deu o seu único filho em favor de cada um de nós. Que privilégio para nós, irmãos, que possamos valorizar essa mesa. Essa reunião, irmão, é uma escolha para nós. De a gente acordar mais cedo no domingo e vir celebrar essa festa ao Senhor. Eu estava orando com os irmãos ali, e essa mesa, irmão, é uma mesa de unidade. Não só nós que estamos aqui, mas todos aqueles em Campina Grande que um dia confessaram o Senhor como Senhor e Salvador, fazem parte dessa mesa. Então, irmãos, não é uma mesa de divisão, é uma mesa de unidade. E a unidade é do Senhor. Tudo Ele fez por nós. E nessa manhã nós estamos aqui, irmãos, para celebrar essa festa. A Bíblia diz que o homem examine, né, a si mesmo. E depois coma. Porque se a gente for olhar para a nossa condição, nós não temos condição de participar dessa mesa. Mas o sangue do Senhor é a nossa base. E nessa manhã possa cair toda barreira, toda separação que nos impede de participar dessa mesa. Que possamos partir o pão nessa manhã com tal realidade, vendo tudo que o Senhor fez por nós. Que privilégio para nós, irmãos. Nós estamos aqui nessa manhã celebrando essa festa ao Senhor. Louvado seja o Senhor.
Isso é uma escolha, né, irmão? Nós estamos aqui porque nós escolhemos estar aqui. E o Senhor, Ele é fiel para com aqueles que têm sido fiel com Ele. Louvado seja o Senhor. Queria convidar Josiana e Júlio, que vão orar aqui na mesa. Amém? Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Como estão os irmãos? Como estão os irmãos nesse momento? Esse hino que a gente desfrutou fala assim, ó, tal qual estou. Eu quero encorajar os irmãos, independente da situação, irmãos. Aqui ele fala, ó, sem nada em ter em me apoiar, com pecado, com medo, com dúvida, com angústias, com lutas dentro em mim, em aflição, cheios de barreira, irmão, não importa a condição, é tal qual estou. A palavra do Senhor diz, lá em 1 João 1,9, diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmãos, o fato de estarmos aqui hoje, irmãos, é uma prova que o Senhor não desiste de nós. E de que tal forma estamos, da maneira como estamos, cheios de problemas, cheios de acusações, mas o Senhor nos venceu e nos trazia aqui, irmãos. E eu convido os irmãos a orarmos 1 minuto, irmãos, nos esvaziando de nós mesmos e confessando ao Senhor, Senhor, tal qual estou, Cordeiro eterno, eu venho a Ti. 1 minutinho, irmãos. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Oh, Senhor Jesus, tal qual estou. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor, nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa condição. Senhor, nós podemos esconder para todo mundo a nossa real situação, mas o Senhor é aquele que conhece cada um de nós. Senhor, e o que é mais encorajador para nós é que o Senhor viveu como homem, Senhor, e sabe o que é padecer como homem. Por isso que o Senhor é nosso fiel sumo sacerdote, oh, que se compadece das nossas fraquezas. Senhor, nós Te louvamos por isso, Senhor, que foi como homem que o Senhor venceu, oh Senhor Jesus, e hoje está dentro de cada um de nós, Senhor, nos capacitando, Senhor, nos levando a vencer, homens cheios de defeitos, homens cheios de falha, mas aqueles que o Senhor comprou com precioso preço, oh Senhor Jesus. Por isso, Senhor, essa mesa não é a mesa de acusação, não é a mesa para nos colocar para baixo, Senhor, mas é uma mesa para nos levar para o alto, oh Senhor Jesus, porque essa mesa anuncia a vitória do Senhor, oh, nós estamos aqui, Senhor, unidos em Teu nome, Senhor, para dar testemunho, Senhor, dessa vitória, oh Senhor Jesus, e assim como o Senhor venceu, irmãos, o Senhor está levando cada um de nós a sermos vencedores, Senhor Jesus. Por isso, Senhor, que nosso coração é de gratidão, Senhor Jesus, Senhor, ao comermos e bebermos dessa mesa, Senhor, nós somos revigorados, Senhor Jesus, a levar Teu vitupério, ó Senhor Jesus. Por isso nós Te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, por tal chamado, por tão grande amor, ó também, Senhor, que para nós é o cálice da bênção, para o Senhor foi o cálice da ira, para que nós pudéssemos desfrutar do cálice da bênção. Ó Senhor Jesus, Senhor, ganha-nos mais, Senhor, nos dá mais realidade do poder dessa mesa, Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, quem é o homem para que dele te lembres? Senhor Jesus, Senhor, nós não éramos nada, Senhor, estávamos separados, Senhor, da comunidade de Israel, estranho à promessa, Senhor, éramos Teus inimigos, ó Senhor Jesus, Senhor, o nosso destino era o lago de fogo, era a condenação eterna. Ó Senhor Jesus,
mas o Senhor é o Deus que me vê, o Senhor é o Deus que nos vê, e o Senhor nos viu, ó Senhor Jesus, e não apenas isso, o Senhor nos viu, e o Senhor sabia, Senhor, que nós éramos incapazes, Senhor, de cumprir as justas exigências, Senhor Jesus. Então, Senhor, o Senhor veio, o Senhor morreu por nós, o Senhor entregou a sua vida, o Senhor nos deu o Espírito, e o Senhor está nos conduzindo, ó, ao reino, Senhor, ó Senhor Jesus. Senhor, de fato, ao encararmos essa mesa, ó Senhor Jesus, não há como descrever, Senhor, o nosso sentimento, Senhor, de gratidão, Senhor, de alegria. Ó, nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, nós não nos damos ao Senhor, nós não nos entregamos ao Senhor, nós não somos só teus, Senhor Jesus, mas essa mesa nos dá a esperança de que podemos nos voltar ao Senhor, podemos recomeçar. Ó Senhor Jesus, o Senhor preparou todas as coisas, o Senhor preparou tudo, Senhor, para que possamos ser um vencedor. Conduze-nos, Senhor, dia após dia em vitória. Senhor, que o significado dessa mesa, Senhor, não fique restrito aqui ao domingo, Senhor, mas ela nos acompanhe, Senhor, até o próximo domingo, quando outra vez estaremos aqui, Senhor, ó, celebrando essa mesa, Senhor, e lembrando que o Senhor vem, Senhor Jesus. De fato, abençoe esse símbolo, Senhor. Abençoe esse pão, Senhor, que representa o teu corpo, Senhor, o corpo que foi partido por nós na cruz, Senhor Jesus. E esse sangue, Senhor, ó, esse vinho que representa o teu sangue, Senhor, o sangue da nova aliança, Senhor, aqui é o ponto de partida, Senhor, para que nós possamos viver para ti, Senhor, para ser totalmente teu. Faz-nos totalmente teus, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Pedir os irmãos da música para nós possamos desfrutar desse hino de novo, irmãos. Amém. Dando ênfase aqui, irmãos, ó, nessa parte aqui fala: perdão e alívio me darás, pois prometestes e cumprirás. Cordeiro eterno, venho a ti. Amém.
Every
Senhor, recusamos, Senhor, qualquer outro apoio, Senhor, que não seja os teus braços, Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor, de fato Tu és, Senhor, o despenseiro, Senhor, aquele que se dispensa para nós. Ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado. Senhor, obrigado por tal realidade. Senhor, obrigado pela vida da igreja. Senhor, obrigado por cada irmão. Senhor Jesus, Senhor, obrigado também àqueles que não puderam vir, Senhor. Senhor, nesse momento, Senhor, visita cada um deles. Ó Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Então, irmão, nós vamos dar continuidade, né, a esse alimento diário, que é a segunda mensagem, a responsabilidade de um dispenseiro. E ontem, Georlan, ele deu uma linha para nós, irmãos, a respeito do dispenseiro. Georlan não pôde vir hoje, mas ele mandou uma mensagem para os irmãos, pediu para a gente compartilhar um ponto, apenas para deixar uma coisa mais clara do que ele falou ontem. Ele revendo a mensagem, ele viu que pode não ter dado tanta clareza quando ele falou a respeito de que o evangelho era para os cristãos. E ele pediu assim, para que tentasse deixar isso claro, irmãos. Nós não estamos dizendo que o evangelho não é para ser pregado aos incrédulos, mas é que naquele contexto de Mateus 22, naquela parábola, o sustentar eram os irmãos. Então esse era o sentimento do irmão. Esse era o encargo que o Senhor deu para ele. Era falar de um sentimento, de nós sustentarmos uns aos outros, alimentando uns aos outros. Amém? Jesus é o Senhor. Irmãos, e essa palavra, né, a responsabilidade de um dispenseiro, é interessante que eu até procurei aqui no Google o que é essa palavra, né, responsabilidade. Responsabilidade, um substantivo feminino, com origem no latim, e que demonstra a qualidade daquele que é responsável. É uma obrigação de responder por atos próprios ou alheios, ou por uma coisa confiada a ele. A palavra responsabilidade está relacionada com a palavra do latim respondere, que significa responder. Então, irmãos, responsabilidade é a nossa resposta. A nossa resposta àquilo que o Senhor fez por nós. Enquanto o Josiano estava orando aqui na mesa, irmãos, mais uma vez eu me lembro, o irmão sabe da minha dificuldade de levantar no domingo cedo. Irmãos, eu digo aos irmãos, todos os domingos, irmãos, eu penso duas coisas. Vou levantar e vou para a reunião, vou ficar nessa cama e ficar mais um pedacinho. Esses dois pensamentos sempre vêm, irmãos. É sempre algo que vem de mim. Eu não consigo controlar isso, eu não vou mentir para os irmãos. Mas, irmãos, por outro lado, eu nunca me arrependi de entrar, de ver os irmãos, de vir à reunião, de desfrutar do Senhor e saber que eu fiz a melhor escolha. Isso precisa tocar em nós. Ontem Georlan compartilhou assim, se alguém ali fora, está lá fora, que você tem muita confiança nele, e você vai saindo assim, cuidado. A primeira coisa que você pensa, opa, né? Você confia no que a pessoa está falando. Irmãos, tudo que o Senhor prometeu, o Senhor nunca falhou em nenhuma das suas promessas. Nenhuma, irmãos. Irmãos, tudo que está na palavra, ela é para nós a verdade. Irmãos, não é uma verdade, mas ele é a verdade. Não há outra verdade. Qualquer outra verdade colocada junto aqui, irmãos, essa sobrepõe, porque essa é a verdade. Senhor Jesus. Então, irmãos, a gente falar a respeito de o que é um dispenseiro, né? O que é um dispenseiro? Né? Vamos ler aqui, 1 Coríntios. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. A gente está desfrutando do livro de Coríntios, né? A gente chegou essa semana no capítulo 9. E o capítulo 9, irmãos, ela é uma inserção. Ele está falando a respeito, ele termina o capítulo 8 falando a respeito de comida, né? Eu posso comer, não posso comer? Perguntaram a Paulo, né? Comida sacrificada a ídolos. Interessante, irmãos, que a nossa resposta, pelo menos a minha, seria assim, ó, não. Mas percebe que a resposta de Paulo é nem sim
nem não? E ficou muito claro semana passada, assim, o sentimento não é uma lei, uma doutrina, mas é que algo que eu preciso ter tanta comunhão com o Senhor, que essa resposta não é tão sim ou não, mas é algo que vai muito mais além do que isso. Não é eu aqui e o irmão aí, mas é que eu, por causa dele, dos irmãos, eu me nego. Se eu acho que é sim, mas o irmão pensa que é não. Não, eu não devo comer. Então, mas eu digo, não, tanto faz. O ídolo nada é de si mesmo, então eu posso comer. Mas por causa dele, irmãos, por causa dos irmãos, nós nos restringimos. E o domingo do alimento diário vai falar sobre isso, né? Ser escravo de todos, irmãos. Senhor Jesus. Então, no capítulo 9, essa inserção. O que é inserção? Paulo está falando de algo, ele está falando a respeito de, termina assim o versículo, capítulo 8, versículo 13. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Veja só, irmãos. Veja o ponto desse negar. Eu creio que para Paulo não tinha nenhum problema com ele. Estava muito claro que o ídolo nada era. Os irmãos falaram, né, de que, como se tratava essa questão, né, lá em Corinto, na semana passada, né? Era o mercado, e aí aquilo que sobrava das ofertas, né, aos ídolos, aos demônios, eram trazidos para o mercado e era vendido no mercado. E as pessoas compravam aquela carne e levavam para casa para comer. E aí alguém pergunta, mas é lícito, né, comer carne sacrificada a ídolos? E aí Paulo, se é para que esse irmão não tropece, para que os irmãos não tropecem, irmãos, olha só o que Paulo diz, nunca mais. Eu acho que essa palavra nunca é uma palavra muito difícil, né? Não é uma palavra tão simples. Tem até assim, nunca diga nunca, né? Disse nunca 2 vezes. Mas irmãos, isso é a seriedade dessa palavra. Nós precisamos perceber, irmãos, que a minha liberdade é no Senhor. Eu toco muito nisso. Acho que é Efésios, Paulo fala assim, sou prisioneiro de Cristo. Lembra? E depois, mais na frente, ele diz assim, prisioneiro no Senhor. Percebe a diferença, irmãos? Muitas vezes, nossa experiência, nós somos simplesmente prisioneiros de Cristo. Mas a realidade, irmão, eu preciso ser prisioneiro nele. Porque nele, irmãos, está toda a liberdade. Senhor Jesus. Quanto mais sou prisioneiro nele, mais liberto eu estou. Senhor Jesus. Liberto de tudo aquilo que é negativo, tudo que é pecado. Senhor Jesus. Eu até compartilhei aqui, antes de ler aqui o versículo 9, tá, irmãos? Eu até compartilhei aqui semana passada, e os irmãos, quando terminei, os irmãos me chamaram a atenção e me expôs com mais, né? Com Apolo, com mais precisão a palavra. A gente compartilhou aqui, acho que Ricardo também compartilhou, a respeito assim, tudo me é lícito. Lembra? E aí nós falamos assim, até isso você está pensando, irmão, é lícito. Só que, irmão, nós falamos nisso. Eu não sei o que os irmãos estão pensando. Tá? Pelo menos quando eu disse, o que você está pensando, não tinha a ver a questão de pecados, tá, irmãos? Pecado é ilícito. É algo que é contra a vontade do Senhor. Mas quando eu digo assim, tudo que você está pensando são as suas dificuldades, os seus problemas. Irmãos, tudo isso, para você, as suas dúvidas, é lícita. Mas não podemos ser dominados por essas coisas, irmãos. Porque se tem algo que precisa nos dominar, nos restringir, é o Senhor. Nessa procissão triunfante de Coríntios, fala que há alguém na frente, um comandante. E aqueles que foram derrotados no seu viver natural, seguem essa procissão triunfante, exalando o bom perfume de Cristo. Senhor Jesus. Então, irmãos, no capítulo 9, Paulo começa a apresentar aqui, irmãos, a sua própria defesa. É interessante porque, se nós lermos o versículo, Senhor Jesus, versículo 3, a minha defesa perante os que me interpelam é esta. Paulo está falando aqui, irmãos, porque os irmãos começaram a examinar, a duvidar, a colocar em dúvida o seu apostolado. Paulo era o apóstolo, aquele que foi enviado aos coríntios, para pregar o evangelho aos coríntios.
para levantar a igreja em Corinto. Mas os próprios coríntios estavam examinando, colocando dúvida em seu apostolado. E aí, quando ele vai falar a respeito de não fazer os irmãos tropeçarem, ele abre essa exceção de falar do seu apostolado. E ele dá todas as suas características, né? Essa não é o sentimento da mensagem, mas só que a gente possa ter clareza quanto a isso, irmãos. Interessante se ele for na igreja em Éfeso, lá em Apocalipse. A igreja em Éfeso tem uma característica, irmãos, os irmãos lembram. Senhor Jesus, olha só. Oh, Senhor Jesus. Versículo 2. Capítulo 2, versículo 2 de Apocalipse. Conheço as tuas obras. Amém. Misericórdia. Vou esperar, irmão. Senhor Jesus. Os irmãos acharam? Capítulo 2, versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Vocês irmãos conseguem perceber aqui, irmãos? A igreja em Éfeso, ela foi louvada por isso, porque ela tinha tal sensibilidade de perceber e de colocar à prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram. Irmãos, a Bíblia aqui afirma que esses homens não eram. E qual o problema da igreja em Corinto? É o contrário, irmãos. Percebe que não é sempre na questão de lei? Opa, então é para colocar à prova os apóstolos. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que aqueles de Éfeso tinham tanta sensibilidade, tanto viver no Espírito, que eles conseguiam perceber isso. E colocavam isso à prova e provavam que eles não eram apóstolos. Mas aqui em Corinto, irmãos, esses irmãos, simplesmente por causa das suas opiniões, por causa das suas ideias, das suas ideologias, né? Das suas filosofias, colocaram à prova o apóstolo Paulo, que de fato era apóstolo. Irmãos, isso é um alerta para nós. O nosso viver não deve ser um viver religioso, um viver simplesmente, Jorlan compartilhou isso ontem, toquei muito, irmãos. Nós vivemos a reunião não simplesmente porque vimos a reunião, porque eu não tinha nada melhor para fazer, e eu tinha, irmãos. Não é porque eu deixei uma coisa que eu não tinha para fazer, porque não tinha. Não, irmãos, porque nós estamos muito claros de que aqui, irmãos, junto com os irmãos, o Senhor nos dá uma palavra. O primeiro hino dizia que o ciclo da comunhão, né? Vida, luz e salvação. O Senhor já nos deu a sua vida. O Senhor nos ilumina por meio da luz, que é por meio da comunhão. E nós somos salvos cada dia mais, irmãos. Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos agora aqui para a mensagem, tá? Capítulo 9, 16, 17. Amém? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Diz assim. Os irmãos acharam aí? Capítulo 9, 16, 17. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho um galardão, mas de dispenseiro que me está confiada. Senhor Jesus. Muito interessante que alguém compartilhou, eu não sei se foi no grupo ou se eu li em algum lugar, que dizia o seguinte: que nós julgamos os irmãos, ou nós pensamos dos irmãos, aquilo que nós pensamos de nós mesmos. Isso é prático, irmãos. Se o irmão olha para mim de cara feia, eu penso que ele está olhando porque está pensando mal de mim. Mas se eu penso isso, é porque eu faço isso. Porque quando eu olho para o irmão de cara feia, é porque eu estou pensando mal dele. Vocês não conseguem perceber isso? Ou entender o que eu estou querendo dizer? Então, quando eu leio isso aqui, irmãos, essa é muitas vezes a minha experiência, tá? Porque sobre mim pesa essa
obrigação. Porque, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Então, muitas vezes quando eu leio isso, eu entendo isso como um aspecto negativo. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Deus vai me... Né? A gente tem essa ideia de Deus está querendo, Deus me castiga. Né? Irmãos, não toco nesse aspecto. Eu toco, irmãos, no sentimento de Paulo a escrever isso. Alguém que se fez escravo de todos. Alguém que deixou tudo o que ele tinha, todo o seu passado, e olhou somente para o Senhor. Até mesmo no casamento, irmãos, quando ele fala a respeito do casamento, ele diz que a preocupação dele não era casar ou estar solteiro, né? Mas era que, de fato, nada atrapalhasse o consagrar-se ao Senhor. E essa foi a escolha que Paulo fez, esse era o dom de Paulo. Então, irmãos, quando Paulo diz, ai de mim, se não pregar o Evangelho, certa vez o irmão compartilhou assim para mim, eu nunca esqueci isso. Ai de mim se eu não respirar. Né? Ai de mim se eu não respirar. Percebe que é uma necessidade? Respirar é minha necessidade, irmãos. Né? Por mais que eu tente prender meu fôlego, chega um momento que, ai de mim se eu não respirar. Então, irmãos, quando Paulo fala isso, era a necessidade dele. Sobre ele pesava essa obrigação. Ele tinha isso como a sua responsabilidade, a sua resposta. E aí o versículo diz assim, se faço de livre vontade, tenho um galardão. Mas louvado seja o Senhor, que um dia eu possa alcançar tal padrão. Fazer de livre vontade. Amém. Que a minha vontade seja a vontade do Senhor. Amém. Senhor Jesus. Aí ele diz assim, irmãos, mas se é constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro. Essa palavra no original, irmãos, é difícil de traduzir, porque não tem assim a responsabilidade de dispenseiro, mas diz a minha economia, a minha dispensação, aquilo que me foi confiado, é distribuir. Então, irmãos, o que é um dispenseiro? O irmão deu um exemplo muito bom, eu estava vendo a mensagem essa semana, dizia o seguinte, acho que todo mundo tem uma dispensa em casa, né? Eu até para Jerusalém, né? Talvez não tenha uma dispensa, mas tem um armário, né? E Jesus falou, tem até uma caixa. Mas tem uma dispensa. Tem um lugar onde eu guardo o alimento. Né? Você faz a feira, coloca em algum lugar. Mas para que aquele alimento chegue à mesa, alguém tem que ir lá, tirar aquele alimento, preparar e colocar na mesa. Né? E aí a gente come. Mas o que é um dispenseiro? O dispenseiro é esse, é aquele que vai na dispensa. E naquela dispensa tira o suprimento e serve aos irmãos. E serve ali a família, né? Oikonomia, né? Assim os irmãos vão falar sobre isso, né? Oiko, casa, nomia, né? É a palavra? Administração. A administração da casa de Deus. E aí foi aquele sentimento de Georlã ontem, da parábola de Mateus 22. Vamos ler? Só o primeiro versículo ali. Mateus capítulo 22. 24. Mateus capítulo 24. Amém? Obrigado, irmão. Senhor Jesus. Mateus capítulo 24. Mateus 24. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. 24, 45 e o 46, tá? Os irmãos encontraram aí? Eu vou tomar água para dar tempo para os irmãos encontrarem. Amém? Quem é, pois, servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. E aí o sentimento de Alão foi muito claro para nós ontem, né? Deixar muito claro que esse fazendo assim, não é fazendo qualquer coisa, irmãos, mas é dando o sustento a seu tempo aos conservos. E aí, irmãos, o dar o sustento é exatamente isso. É ir na despensa e preparar essa comida. Irmãos, todos nós temos essa despensa.
Todos nós temos um bom depósito. Mateus fala de que o escriba versado no Novo Testamento, no reino, é aquele que do seu depósito tira coisas boas e ruins. Muitas vezes talvez nós sejamos esses ainda, né? São simplesmente versados. Mas, irmãos, o desejo seu é que desse bom depósito saia coisas boas. Aquilo que é bom para edificação. E, irmãos, então, qual é a nossa maior dificuldade? Porque, se você olha assim, irmãos, doutrinariamente, tão simples. Não é? Aquilo que eu tenho é aquilo que eu dou para os irmãos. Aí é que está o problema, irmãos. Antes de eu ser pai, eu não media muito em minhas ações. Porque a minha resposta, né, a minha responsabilidade era só para mim e Jerusa. Muitas vezes só para mim. Mas quando a gente passa a ter filhos, tudo que a gente faz, a gente mede as consequências. Porque quer queira que a gente sabe que aquilo vai abrir, como é que chama na lei? Uma brecha, não, que abre dá uma oportunidade para a pessoa agir, né? E aí a gente começa a pensar dessa maneira, irmãos. Então, irmãos, se eu sei que aquilo que eu apresento para os irmãos precisa, irmãos, ser coisas que levem à edificação, eu vou ter cuidado. Porque desse depósito pode sair coisas ruins também. Por isso que a gente vai ver as mensagens do próximo alimento diário, né? 2 Coríntios. Ele fala a respeito de quando alguém está compartilhando, né? Cada um ou dois julguem, né? Precisamos, irmãos, não julgar de certo e errado, mas julgar com o Espírito. Se o meu espírito está sendo de fato alimentado, se eu estou conseguindo tocar no Senhor por meio dessas palavras, se essas palavras na verdade me levam, né, a esfriar, a parar de avançar no Senhor. Então, irmãos, esse dispenseiro é aquele que distribui essa alimentação. Na Bíblia, o primeiro dispenseiro é José. Irmãos, conseguem perceber isso? Lá no Velho Testamento. Lá em Gênesis. José foi o mordomo, né? É outra palavra para a palavra dispenseiro, né? Ele era o mordomo ali de Potifar. E José chega a dizer assim que Potifar, né? O rei, na verdade o rei só era maior que ele no trono. Mas na casa não sabia de nada. Tudo estava nas mãos de José. E quando o José é preso ali, né, porque a mulher do Potifar engana, né, e ele é preso, e quando ele sai novamente, e o rei o coloca para ser o administrador do Egito, como esse mordomo, e porque vinha 7 dias de fartura, né, 7 anos de fartura, e 7 anos de escassez. José faz algo, irmão, nos primeiros 7 anos. Tudo que era produzido, tudo que era recolhido, uma parte era colocada à parte para os 7 anos. Vamos tomar isso para nós, irmãos. Tudo que nós ouvimos não é simplesmente para mim. Não é para mim ter um bom conhecimento. Não é para que eu seja um vencedor. E já não tocou isso ontem, irmãos. O vencedor, irmão, é aquele que leva outros a serem vencedores. Então tudo que o Senhor me dá, irmão, tudo que o Senhor nos dá, é para os outros, irmãos. É também para os outros. É para sermos mutuamente edificados. A edificação é tijolo sobre tijolo, né? Não é um tijolo só. Então, nós precisamos aprender de fato isso, tomar isso para nós, tá? Aí aqui no alimento diário, irmãos, Senhor Jesus. A segunda-feira, logo na segunda-feira, quando eu abri o alimento diário para desfrutar, o título dizia o seguinte: o homem que Deus pode usar. Mas eu acho que esse é a nossa maior vontade. Eu quero que todos aqueles que creem no Senhor têm tal sentimento de que o Senhor nos use. E aí, irmãos, vamos tomar isso religiosamente. Eu conheço irmãos que quando ele fala em Senhor nos usar, ele quer ser enviado para a África. É assim? Não sei se irmãos, os irmãos eu conheço. Eu falo os irmãos que não reúnem conosco, né? Mas muitos irmãos eu conheço, quando eu falo assim de ser usado para o Senhor, de ser enviado, né? Compartilhando essa semana essa palavra, o irmão disse: eu também quero, irmão, eu quero ir para a África, quero ir não sei para onde. Sim, irmãos. Não vou tocar no sentimento dos irmãos.
Mas, irmãos, precisamos ser mais práticos. Né? Essa irmã que eu falei, ela dizia assim, não, quando eu tiver dinheiro, que eu não precisar mais trabalhar, que não... E aí Josiane compartilhou, tal qual eu estou. Medo, dúvida, irmão, seja o que for, irmãos. Preciso ao Senhor. E o Senhor vai nos usar. Ser usado pelo Senhor, irmãos, é a finalidade para o qual Deus nos criou. Não estou fazendo nada além disso. Se esse copo tivesse cheio de conta de água, luz, telefone, ele não estava sendo usado porque ele foi feito. O copo foi feito para colocar água, para saciar a minha sede, quando eu estiver lembrando a mensagem aqui, né? Mas, irmãos, o copo foi feito para isso. Qualquer outra coisa que o encha não é adequado. Então, o Senhor nos fez para nos usar. E o Senhor nos fez com um espírito, irmãos. Há um espírito no homem. E o sopro, né, do Todo-Poderoso o faz sábio. Nos há um espírito no homem. Então, qual é a dificuldade, irmãos, de nós sermos usados pelo Senhor? É porque nós não usamos o nosso espírito. No nosso viver diário, irmãos. Porque na reunião, irmãos, é muito bom. Né? Quem vai para a conferência sabe o que é isso, né? Já compartilhei aqui, né? Os 2 primeiros dias, 3 primeiros dias, eu ainda estou muito ainda na mente. Mas vai chegando no final, você não quer mais ir embora. Né? Vai dar uma tristeza, porque começa os irmãos indo embora, você começa a ficar sozinho e diga, está acabando. Né? Porque, irmãos, a reunião junto com os irmãos, como é bom, irmãos. Mas nós precisamos aprender, irmãos, a viver isso no nosso dia a dia. Uma vez o irmão mandou uma mensagem para mim, eu não sei como é que esse irmão consegue, é trabalhando e desfrutando. Né? Um irmão mandou uma vez uma mensagem falando de outro irmão, tá? Não é de mim não, irmãos. Não sei como ele consegue aqui não. É 1 minuto, não para um minuto, é trabalhando e desfrutando. Irmãos, isso precisa nosso viver, irmãos. Precisamos aprender, irmãos. Foi para isso que o Senhor nos fez. E aí, irmãos, eu toco 2 coisas. Dependência. Essa foi a palavra assim, que mais me enganou essa semana, sabe? Também porque tudo que eu olhava tinha o nome independência, né? O dia da independência, independência. E eu disse no alimentário, dependência. Esse é o segredo. Se eu quero ser usado pelo Senhor, eu preciso aprender a depender do Senhor. E aí o irmão gastou no alimento diário vários dias, né? Falando a respeito do Espírito. Então, nós estamos na era do Espírito. Vocês não conseguem perceber isso? Na era anterior era a era da lei. Tudo era baseado na lei. Pode, não pode, sim e não. Mas hoje, irmãos, não é simplesmente isso. O pode e o não pode é baseado no que no sentimento do Espírito, na vontade do Senhor, para aquela situação. Por isso, quando Mateus 22 vai falar sobre dar sustento, ele coloca uma expressãozinha, a seu tempo. Percebe? Não é simplesmente pegar a colher e enfiar na boca dos irmãos com comida, né? Não, irmãos. Às vezes tem que fazer aviãozinho, né? Lá em casa, quando eu era pequeno, ele cantava uma musiquinha, né? Abra a boca, é royal. Aí meu primo fazia. Percebe? É a seu tempo, irmão. A seu tempo é a necessidade de cada um, irmãos. Não é por causa da lei, não é porque tem que alimentar. Mas tem a necessidade. O próprio Satanás, quando vai tentar o Senhor ali em Mateus capítulo 4, né? Esperou o momento certo. Não foi assim? E quando terminou os 40 dias, aí a Bíblia fala, teve fome, chegou. Percebe? E ele disse que ele deixou até momento oportuno. Fidelidade e prudência. Precisamos ser fiéis ao Senhor, irmãos. Mas quanto aos irmãos, é prudência. Irmãos, como eu falho nisso? Como eu falho nisso? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Deixa eu compartilhar aqui um ponto. Judas. Esse aqui não, acho que não estava no alimento diário não, mas acho que dá para nos dar uma linha. Judas capítulo 4. Versículo 4, irmãos, perdão. Capítulo não.
Judas, versículo 4. Só tem um capítulo, né? Perdão, não é versículo 4 não, irmãos. É versículo... Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Que ele fala de não ter espírito. Não tem espíritos, que não tem espírito. 19. Amém. Obrigado, irmão. Senhor Jesus. Judas 19, versículo 19, né? Diz assim: são esses os que promovem divisões, sensuais, que não têm o espírito. E aí, irmãos, essa palavra sensuais quer dizer carnais. Quando Paulo escreve para os irmãos em Coríntio, a gente vai voltar para Judas. Deixa eu só ler aqui um versículo, tá? Não precisa sair de Judas, não. Deixa eu só ler aqui um versículo em Coríntio. 1 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 2, versículo 14, assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não podem entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Aí o capítulo 3 e o versículo 1 diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Quando Jesus está falando sobre isso aqui, irmãos, Jesus está falando isso para cristãos. Essa palavra não tem o espírito, no original é não se utiliza, não usa. Irmão, nós temos o espírito, só que muitas vezes, na nossa experiência, nós não usamos, nós não utilizamos o espírito. E aí, irmãos, por não utilizar o espírito, irmãos, nós temos consequência do nosso viver. Vir para a reunião. A gente sempre usa aquele versículo, né? Primeiro o natural, depois o espiritual. Sim, irmãos, no nosso viver sempre vai ser assim. Nós sempre vamos iniciar algo no nosso natural. Ler a Bíblia. Irmãos, para iniciar no natural. Eu preciso tomar ali, preciso ir lá. Mas com o passar do tempo, irmãos, essa leitura precisa sair do meu natural. Eu preciso passar a tocar no Senhor na minha leitura. Vou tocar isso mais no finalzinho, se der tempo. Mas utilizar o Espírito. E aí o irmão falou sobre isso no alimento diário. Ele mostrou que essa era é a era do Espírito. E a era do Espírito 7 vezes intensificada, de acordo com o Apocalipse. E a gente já estudou isso em mensagens anteriores, né? A primeira vez que a palavra Espírito aparece na Bíblia é o Espírito de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1. Na criação, Deus está começando a criar as coisas, e quem é que vem? O Espírito de Deus. E com o passar ali das folhas de Gênesis, a gente começa a desfrutar de um outro Espírito, o Espírito de Jeová, ou o Espírito do Senhor. Toda vez que Deus vai ter comunhão, se relacionar com o homem, Deus usa o Espírito do Senhor. Irmãos, não são 2 Espíritos, mas são características diferentes desse Espírito. E aí quando chega no Novo Testamento, logo no começo fala do Espírito Santo, aquele Espírito que separa, que santifica. E no decorrer, irmãos, tem outro lá, tem o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus, a humanidade do Senhor, o sofrimento do Senhor. O Espírito de Jesus estava ali. Só que quando chega em João, capítulo 7... Perdão, irmãos. João, capítulo 7. Oh, Senhor Jesus. João, capítulo 7. Versículo 37, 38 e 39. Amém? Do 37 ao 39. Posso ler? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim
e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Versículo 39. Isso disse ele com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Mas vamos entender quando lê esse versículo. Aqui fala, irmãos, que até aquele momento, o Espírito ainda não tinha sido dado. No original, essa palavra é assim, ainda não era, no sentido de existir. Mas eu pergunto, existiu ou não existiu o Espírito antes? Sim. Mas esse Espírito aqui é o Espírito de 1 Coríntios 15, 45. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O Senhor, quando veio à terra, tomou essa figura de homem e passou por toda a experiência humana. O grande problema desse mundo hoje, irmãos, é a solidão. É a solidão. Se teve alguém só, irmão, nessa terra foi o Senhor. No momento mais difícil, até aquele que dizia que o amava, o deixou. Percebe? Aquilo que o Senhor passou, irmãos, toda a experiência humana. E aí, irmãos, num grau muito maior. Porque eu não sou louco de dizer que eu sofri, que eu sofro, se eu me comparar com o Senhor. Mas, irmãos, essa experiência que o Senhor passou tinha uma finalidade. Era para que esse primeiro homem, Adão, que foi feito alma vivente, que vivesse. O segundo homem foi feito, espírito vivificante. O último Adão, porém, foi feito espírito vivificante. O espírito que dá vida. É esse espírito que João 7, 39 está falando. É o espírito que nós recebemos, irmãos. Irmãos, tudo aquilo que eu passo, todo o meu viver, eu preciso ter essa clareza de que no meu espírito há um homem, Jesus. Há aquele que passou por toda a necessidade. E foi esse homem, irmãos, e foi por isso, foi para essa finalidade que ele passou por tudo isso. Para experimentar o que é o viver humano, irmãos. Eu já compartilhei aqui, o livro de Jó, acho muito interessante, quando o diálogo entre Jó e Deus. E aí o diálogo só acaba quando Jó diz assim: você por acaso é homem para saber o que eu sinto? O diálogo acaba. Deus se deu por vencido, entende, irmãos? Estou querendo dizer, tá? Naquele momento não tinha como prosseguir o diálogo. Mas eu vejo Deus dizendo assim, claro, Eu vejo assim, espera aí mais uns 2000 anos. Hoje, irmão, nós podemos falar isso para o Senhor. Tudo que nós passamos. Sede, coisa simples, sede. Sede. Quem já sentiu sede? O Senhor sentiu sede. E não deram água a Ele. Percebe? Tudo, irmãos, que o Senhor passou, é tudo que o viver humano nos oferece. Mas é esse Espírito, irmãos. Então, quando eu começo a aprender, irmãos, a viver no Espírito, é que essa realidade de dispenseiro vai brotar em mim. Esse viver de dispenseiro. Porque ainda assim, irmãos, naquele momento, na cruz, o Senhor só tinha um único pensamento. O Senhor nos via, irmãos. Os irmãos conseguem tocar nisso? Os irmãos me veem assim, calmo, tranquilo, Eu era muito brigão. Mole, mas brigão. Não perdia, só perdia as lutas, as brigas, mas não abria, Se alguém dissesse para mim assim, se tu é filho de Deus, desce daí, irmãos, misericórdia. Eu acho que nem os pregos me seguravam naquela cruz. Fulmina, Pai. Claro, irmãos, mas o Senhor não tinha isso nele. Tem uma mensagem que é as 7 palavras da cruz, os 7 brados da cruz, eu vi uma vez, que falava sobre isso. O Espírito do Senhor naquela cruz.
Porque é um dos segredos para nós, irmãos, é tomarmos a cruz. A primeira coisa, porque eu creio que as últimas palavras de um homem devem ser as palavras mais importantes. Percebe isso, irmãos? E as últimas palavras do Senhor, irmãos, não olhavam para Ele. A primeira foi: Pai, perdoa-lhes. Olha só, irmãos. Eu estiver discutindo com Jerusa, eu não consigo abrir mão, irmãos. Né? Ou então eu digo assim: Pai, perdoa, você já está errada, né? Mas, irmãos, não é nesse tempo. Mas entenda o que eu quero dizer? De que o segredo, irmãos, é a cruz. É a cruz, irmãos, que me restringe. Só que essa cruz, irmãos, não é física. Ah, se fosse física, irmão. Era tão bom, entende o que eu quero dizer, né? É muito mais simples. Me prenda aqui, chega, irmão. Né? Ou como os que discutem a cruz, me prenda aqui, né? Porque tem discussão do que como era a cruz, né? Percebe? Irmãos, não importa. Mas se fosse física, me segurava. Mas, irmãos, ela é dentro de mim. É para a minha vontade, é para os meus pensamentos. Eita, irmãos, aí complicou, né? Porque nós temos, irmãos, nós temos a tendência de viver para aquilo que nós vemos, aquilo que nós sentimos. Mas o que é espiritual, irmãos, não é os olhos que veem, os ouvidos não ouvem. É a nossa comunhão com o Senhor. É a nossa comunhão com o Senhor. Senhor Jesus. O viver religioso, irmãos, ele pode gerar em nós uma falsa ideia de que nós agradamos o Senhor. Isso, irmãos, como isso é perigoso. O Alimentar também fala a respeito de sermos fervorosos de espírito. Acho que eu anotei aqui, é Timóteo, né? Senhor Jesus. É 2 Timóteo. Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo 6. Deixa eu achar aqui 2 Timóteo. Misericórdia para mim também. Espera aí, meus irmãos. 2 Timóteo 1,6. Amém. 1,6. Timóteo 1,6. Por essa razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Versículo 7. Não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio. Senhor Jesus, reavives o dom que há em ti. O irmão fala no alimento diário, né, que esse reavivar, irmãos, ela tem a ideia de abanar. Né? Você está fazendo um churrasco, o irmão está fazendo uma mensagem, vocês vão ouvir a mensagem, né? Está fazendo um churrasco, aí você está lá, aí pega no cavão lá e o bicho não pega, aí você vai... Aí você desiste de fazer o churrasco? Eu conheço um irmão que quando vai para fazer o churrasco só quer ser o churrasqueiro. Ele está aqui, mas não vai fazer quem é não. Senhor Jesus. E acha que é o... né? Aquele negócio aí. Toma conta do churrasco. Bom, irmão, ele não desiste, irmão. Não desiste de fazer aquele negócio. Né? Vai lá e inventa as histórias lá, bota óleo, papel higiênico, você faz, né? Bota não sei o quê. Mas até o fogo pegar, irmãos. Mas na minha experiência, irmãos, Senhor Jesus, né? Aí não acontece nada, desiste. Na nossa experiência, irmãos, não é porque eu gosto de carne, né? Que eu tenho que, né? Mas eu preciso de fato aprender o que é desfrutar do Senhor no Espírito. Preciso, irmãos, de fato, perseverar. Essa palavra é a mais difícil para mim, irmãos, perseverança. Porque não tem fim, né? Não tem fim perseverança. Mas, irmãos, aí é que está o segredo. Se está apagando, se meu espírito, irmão, se eu não consigo, né, reavivar, aqui diz que reaviva
o dom, cadê o versículo, capítulo 1? Reavives o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. Ou seja, Timóteo, para reavivar o seu espírito, precisava de outra pessoa. Irmãos, eu preciso dos irmãos. Os irmãos precisam de mim. Não é porque eu sou especial. Não é porque eu estou mais 20 centímetros mais alto que os irmãos. Não sou diferente dos irmãos. Na nossa experiência, irmão, precisamos aprender, irmãos, a depender do Senhor e dos irmãos. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E aí, irmãos, se nós não tocarmos nisso, nós podemos viver uma vida da igreja religiosamente. Um viver religioso, irmãos. E o viver, irmão, religioso, ele nos traz uma aparência. Irmãos, não tem coisa pior. Não tem coisa pior do que você viver de uma aparência. É muito mais difícil você manter a aparência do que se você de fato se voltasse para o Espírito, tocasse no Senhor. Os irmãos já passaram por isso, né? Só vendo que eu vou almoçar, perdão por dar esse exemplo, mas só vendo que eu vou almoçar, eu uso a minha farda do trabalho é diferente da farda dos outros. Não é porque eu gosto daquela farda, ela já está ficando velhinha, mas eu gosto dela. E aí quando eu passo na frente do rapaz, e aí, gerente? Não dá tempo de explicar que eu não sou gerente. Mas não acabou, irmão. Uma vez chegou na loja, não sou gerente não, mas tu tem cara de gerente. Percebe? É aparência, irmãos. É viver de aparência. Josinaldo, uma vez contou a história para mim do negócio de uma van, né? Que o rapaz dizia que ele era não sei o que da van lá. Ele disse que não conseguia mais dizer que não era, mas não adianta, irmãos. Viver de aparência. E para o Senhor, irmãos, que vê tudo, vê todas as coisas, para que viver de aparência, irmãos? Eu posso enganar Roseni. Esse irmão é um irmão que desfruta muito. Mas se eu não desfrutar de fato, irmãos, só Roseni vai achar que eu desfruto, só ele. A nossa experiência precisa ser real e verdadeira. O outro Consolador, em João 14, João 14, diz que ele é o Espírito da verdade. É o Espírito da realidade. Então, mas quando nós desfrutamos desse Espírito que já está em nós desfrutamos de uma realidade, de uma verdade. Senhor Jesus. Aqui em Judas, deixa eu voltar para Judas. Judas, versículo 11 diz assim: ai deles. Ele está falando daqueles irmãos que não entendem, difamam tudo. Aí diz: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. E movidos pela ganância, precipitaram no erro de Balaão. E pereceram na revolta de Corá. Irmãos, eu toco muito nisso. Essas três coisas sempre andam juntas, irmãos. Na nossa experiência, a primeira coisa que nós fazemos, muitas vezes, prosseguir pelo caminho de Caim. E qual era o caminho? Qual foi o caminho de Caim? Ele matou o irmão. Mas por que ele matou o irmão? Por uma inveja. Mas por que ele teve inveja? Por causa da sua oferta. Mas por quê? Porque a sua oferta não era a vontade do Senhor. Ele servia a Deus à sua própria maneira. Quando Adão cai, e que Deus prepara de um animal, faz veste de pele e cobre o homem e a sua mulher ali, um princípio foi colocado ali, que o que Deus precisava era de uma oferta de um animal. E aí, eu creio, irmãos, que Adão e Eva devem ter falado isso para Caim e para Abel. E parece que Abel fez: opa, eu vou criar, eu vou ser pastor de ovelha. Se o que Deus quer é ovelha, vou dar ovelha. Percebe? Irmãos, não se comia carne naquela época. A ovelha servia para quê? Matar, imolar, tirar a pele e se vestir.
A justiça de Deus, era aquilo que Deus precisava. Mas Abel não. Abel disse, não, você é agricultor. Né? Caim, você é agricultor. Eu vou plantar, mas não se preocupe não. Da oferta, a minha primícia é para Deus. Mas, irmãos, não era a vontade do Senhor. E a Bíblia fala que Abel tirou ali do melhor da terra, entregou para o Senhor. Mas a oferta não foi aceita. Mas nós não podemos seguir por esse caminho, irmãos. Deus não quer o meu melhor. Deus não quer o quanto eu sou um bom marido. Entende, irmãos? Não estou dizendo que para os irmãos ser mau marido. Estou dizendo que isso é nada para Deus. Para Deus. Para minha esposa, para o meu viver, sim. Tenho que respeitá-la. Tenho que ser um bom marido, é minha obrigação. Mas para Deus, isso não me justifica diante de Deus. O que Deus quer, irmãos, é aquilo. Deus só recebe aquilo que vem dele. Né? Recebemos da mão do Senhor e o damos para o Senhor. E aí, irmãos, quando nós seguimos por esse caminho, o próximo passo é interesse. Porque eu estou servindo agora por interesse. Oh, Senhor, eu preciso tanto de um carro. Senhor, me dá um carro. Não vou perder uma reunião no Partido do Pão, Senhor. Né? É exagero, claro, irmão, mas eu estou querendo dizer, muitas vezes nós servimos ao Senhor por uma troca, e Jorlan compartilhou ontem, quando Pedro fala sobre isso, de que pastorear o rebanho de Deus, não por ganância, não por interesse, não constrangido. Irmãos, não é porque eu vou ser um vencedor que eu vou cuidar dos irmãos, mas eu preciso cuidar dos irmãos, porque é o maior bem do Senhor, e aquilo que Ele me confiou. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E por fim, irmão, esse erro de Balaão, não vai dar tempo, mas porque o Balaão, ele recebeu para amaldiçoar, mas não conseguia amaldiçoar, né? Depois os irmãos lêem lá, acho que é Números, né? Números 22, amém. E aí, irmãos, está ali, né? E nós queremos agora receber algo para agradar ao Senhor. E aí, esse Deus único e verdadeiro, sabe o que Ele torna-se para mim? Um ídolo. Aquilo que ao invés de Ele ser o Senhor e eu o servo, é o contrário. Ele se torna o servo e eu o Senhor. Senhor, eu quero isso, Senhor. Senhor, eu quero aquilo, Senhor. E o Senhor tem a obrigação, nós achamos, né? Que Deus tem a obrigação de nos dar. E aí quando dá, não vou para a reunião, não. O que eu peço é, tá tudo bem em casa e só vem confusão. Não vou para a reunião. Né? Percebe? É a nossa primeira reação. Eu nunca pensei assim, mas eu nunca digo assim, eu não vou trabalhar porque eu estou doente. Né? Tenho que ir. Tem plano não ir. Senão eu não recebo o salário no final do mês. Eu não tenho o que pensar. Apenas tenho que ir, é minha responsabilidade. Senhor Jesus. E por fim, irmão, nós perecemos na revolta, né? Na rebelião. Começamos a nos voltar contra os irmãos e achar que o problema não sou eu. O problema são os irmãos. Mas também esses irmãos, né? Não cuidam de mim. Esses irmãos não me amam, não me ajudam, né? Quando a responsabilidade é minha. Já toquei isso outras vezes aqui, né? A Bíblia diz assim: amem, né? Amai-vos uns aos outros. Essa palavra é para mim. Ele não pede para que eu seja amado. Ele pede para que eu ame. Eu preciso amar. Deus nos amou, não porque eu amava a Deus. Deus me amou antes, não é porque eu amava Ele. Não estava nem aí para Ele. Até dizia que Ele não existia. Mas Ele me amou. Não tem uma troca, irmãos. Deus me ama. Deus nos ama. E eu preciso amar os irmãos. Independente, irmãos. Não só aqueles irmãos que estão na China. Como era bom, né? Aí eu amo aquele irmão. Né? Amo os irmãos que estão lá não sei aonde, né? Lá em Sumaré os irmãos. Eu amo aqueles irmãos. Não vivo com ele, não convivo com ele. Né? Agora vai amar Júlio, né? Vai amar Roseni, na experiência. Depois que você compartilha a palavra, os irmãos chegam perto de tu assim: ei, rapaz, não é assim não. Né? Nós precisamos amar os irmãos. Louvado seja o Senhor por isso. Senhor Jesus. E aí, irmãos, para me concluir, eu tenho quanto tempo aí?
Senhor Jesus. 2 pontos, irmãos, eu quero tocar aqui, tá? Então, assim, se eu preciso ter o meu espírito despertado, desfrutar do Senhor, se é tão difícil fazer na minha experiência, o que eu posso fazer para isso? Irmãos, o Senhor nos dá tantas coisas. Como eu falei, Ele é o único que, de fato, Ele é o despenseiro, o verdadeiro despenseiro. Na experiência, nós temos 2 coisas. Eu vou tocar só 2, eram 4. Vou tocar 2. Invocar o nome do Senhor. Irmãos, invocar o nome do Senhor. Irmãos, quando eu vim no carro, eu perguntei assim, o que é um diálogo? Né? Tem que ter 2 pessoas para ter um diálogo, né? Júlio, vem cá. Amém? Júlio. 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 Ó, Júlio. 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 Irmão, está tentando organizar, irmãos? Muitas vezes, amém, irmão, obrigado. Muitas vezes faz assim, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, perdi o negócio, ó Senhor Jesus, é assim, Senhor Jesus, Senhor, e o Senhor ali, irmãos, ó. Pensaram o que eu quero dizer? Irmãos, o invocar tem que ter uma realidade para nós. Eu acho que é Deuteronômio, capítulo 4, se eu não estiver enganado. Senhor Jesus, Deuteronômio, capítulo 4. É isso mesmo, versículo 7. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 7. Senhor Jesus. Amém? Vocês encontraram aí? Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegado a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Irmãos, quando nós chamamos o Senhor, não é simplesmente por chamar o Senhor, irmãos. Nós precisamos ter claro quanto a isso. Não é chamar a Júlio e ficar aqui, Júlio, né? Eu preciso ter comunhão com o Senhor, irmãos. Eu preciso entrar na presença do Senhor. Eu preciso ser iluminado pelo Senhor e reconhecer as minhas falhas. E aí, irmãos, quando invocamos dessa maneira, para ter comunhão, irmãos, o nosso invocar muda. Não é porque eu levei uma topada e substituí um nome por outro. Não é porque quando eu não vivia, eu dizia uma frase e agora eu digo outra. Não, irmãos. Eu vou dizer assim, pode até ser no natural. Mas, irmãos, preciso ter realidade disso. Invocar o Senhor é para mim ter comunhão com Ele. Eu toco muito na espécie de Abraão. A primeira vez que Deus apareceu para Abraão como um Deus glorioso, né? O Deus da glória. Irmãos, aquilo já é muita coisa. Mas eu vi que cada vez que Abraão ia tendo comunhão com o Senhor, que levantava o altar, invocava o Senhor, Deus aparecia com uma experiência ainda mais rica. O Deus Altíssimo. E aí depois, na comunhão novamente, invoca o Senhor, Ele aparece como o Todo-Poderoso. E aí um dia lá nos Carvalhais de Manre, numa tenda, Abraão sentado na tenda, Deus aparece para ele como um homem. E naquele momento, Deus tem uma relação com Abraão, que não lembro se houve outro no Velho Testamento, mas comeu com ele, lavou os pés daquele homem. Percebe, irmãos, que intimidade com o Senhor? O invocar de Abraão chegou a um ápice. Não é simplesmente conhecer o Senhor como o Deus da glória, mas como o homem, aquele que senta, que caminha, que come comigo, que se alimenta comigo. A experiência de Estevão, eu toco muito nisso, irmãos. Capítulo 7, Senhor Jesus. Ainda falta outro ponto. Senhor Jesus. Atos, capítulo 7. Senhor Jesus. Eu concluo aqui a questão do invocar. Eu vou para o outro ponto, tá, irmãos? E eu concluo a mensagem. Senhor Jesus. 50? É isso mesmo. 59, né? Irmão, lê aí enquanto tomo água.
recebe meu espírito. A reação de Estevão, irmão, a ser apedrejado, era invocar e dizer. O que ele invocava? Senhor Jesus. O que ele dizia? Recebe o meu espírito. Mas, irmãos, que não é simplesmente invocar, mas é ter uma comunhão com o Senhor. Eu invoco, Senhor Jesus, mas eu confesso a Ele. Júlio, vem cá, Júlio. Ó, Júlio. Como é que você está, Júlio? Tudo bem, irmão? Irmão, quero dar um abraço a você, irmão. Oh, muito obrigado. Muito bom lhe ver, irmão. Senhor Jesus. Ó, Júlio, né? Percebe, irmãos? Que essa comunhão agora muda, né? E eu não só falo, mas eu escuto. Irmãos, é um segredo para nós, bem, irmão. Obrigado. Perdão por usar você como modelo, irmão. Mas você é um modelo. Senhor Jesus. Percebe, irmãos? A nossa comunhão com o Senhor precisa ser isso, irmãos. Não é só falar, mas também ouvir o Senhor. Porque é um outro problema, né? Que é o segundo ponto. Sim, não, mas não concluí aqui, né? De Estevão. Deixa eu falar um negócio aqui. O versículo 56 diz assim, ó. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Mas qual a diferença desse versículo para os outros versículos? Quando fala que o Senhor está à destra de Deus. Aqui ele está em pé. Nos outros versículos diz que o Senhor está assentado à direita de Deus. Mas aqui, o Senhor está o quê? Em pé. Quando eu chamei Júlio, a primeira coisa que o Júlio fez foi o quê? Ficar de pé. Irmãos, quando nós invocamos o Senhor, irmãos, precisamos estar claro quanto a isso, irmãos. O Senhor se levanta e vem, porque não há outra nação que tenha Deus tão achegado a nós, quanto o nosso Deus, quando o invocamos, quando nós chamamos o Senhor. O Senhor se levanta, irmãos. Isso é aquele que deseja ter comunhão. Todos os dias, na viração do dia, o Senhor descia para ter comunhão com o homem. Até no dia que o homem não estava, Deus desceu para ter comunhão com o homem. Percebe que começa a comunhão? O Senhor deseja isso, irmãos. O Senhor deseja ter comunhão conosco. Todos os dias. Só que muitas vezes, irmãos, nós invocamos, aí que é o segundo ponto, oração. Irmãos, muitas vezes nós tomamos oração como um negócio religioso. Perdão, Zé, Célio, toquei aqui no teu negócio aqui. Como uma questão religiosa. E até entonamos a voz. Já percebeu? Tem Pai, né? Oh, meu Deus. Irmãos, quem é que fala com as pessoas assim? Rosseni, preciso da sua ajuda. Não, irmãos. Que coisa mais forçada. Como é que eu falo com Jerusa? Perdão usar esses exemplos, misericórdia. Mas, minha linda, percebe, irmãos, que é diferente? É diferente, irmãos. Por quê? Porque é uma realidade, irmãos. É uma intimidade. Então, quando nós invocamos o Senhor, precisamos orar ao Senhor. E não é só dizer assim, Senhor, muito obrigado, Senhor, obrigado por tudo, Senhor sabe o que eu preciso, amém. Né? O irmão até fala isso na mensagem. Não, irmãos, sim, o Senhor sabe tudo o que eu preciso. Então, o Senhor quer ter comunhão comigo. Eu preciso falar ao Senhor, mas o Senhor também precisa falar para mim, irmãos. Isso é um diálogo. Né? Não é, como é a outra palavra lá? É monólogo. Não é um monólogo, só eu falo. Já conversou com alguém que fala muito? E eu demoro a falar. Então, quando a pessoa fala muito, eu não consigo nem... Quando eu respiro para falar, o camarada está falando outra coisa já. Tem gente que é assim. Muitas vezes, nós estamos falando assim com o Senhor, irmãos. O Senhor está querendo ter comunhão. Toco muito na espécie de Abraão, quando ele está orando por Ló. Senhor, se lá tiver tantas pessoas, por amor das pessoas não destrua. O Senhor responde. E se lá tiver tanto, por amor, e tiver tanto, ele vai dizendo, aí diz assim, se só tiver só, por esse tá, aí diz assim, eu não lembro qual versículo, mas assim, que o Senhor não saiu da presença de Abraão, enquanto Abraão não se retirou. Irmãos, o Senhor está ali, irmãos, querendo ter comunhão. E eu queria encorajar os irmãos de dois aspectos, invocar o Senhor e orar. Mas, irmãos, como é difícil orar? Vou concluir, irmãos, agora vou fechar a Bíblia. Como é difícil orar? Não é difícil? Eu não sei como é que os irmãos... Talvez na reunião de oração é muito fácil. Está todo mundo orando, você está ali, você acaba entrando na oração e você ora.
Mas o nosso viver diário, como é difícil, irmãos. Como é difícil. Porque, irmãos, é um momento entre eu e o Senhor. O Senhor está ali comigo todo o tempo, mas muitas vezes eu tenho o Senhor e muitas outras coisas que dividem a minha atenção. Mas eu preciso, irmãos, aprender isso. A me voltar para o Senhor e orar. E aí, irmãos, eu toco muito numa coisa que nós temos: o orar, ler. Irmãos, ler a palavra, ela é a palavra de Deus. Irmãos, e quando nós lemos e oramos, eu não posso dizer que eu não sei orar. Eu não posso dizer isso. Eles querem fechar, mas deixa eu abrir o alimento diário. Eu acho que isso aqui, a gente devia aprender a praticar isso, irmãos. No alimento diário. Antes do título do alimento diário, tem um negócio chamado assim, ó, ler com oração. Irmãos, isso aqui é um negócio, é um versículo, às vezes no máximo 2. Mas, irmãos, como é simples isso aqui. Talvez se a gente olhe assim, não, você precisa entrar no rio ali e se banhar 7 vezes. Ah, só isso? Irmãos, só isso aqui, irmãos. Só isso aqui. Sabe? A quinta vez assim: no zelo não sejais remisso, sede fervorosos do Espírito, servindo ao Senhor. No zelo não serás remisso. No zelo não sejais remisso. Pessoal, irmão, quando você lê às vezes, você passa por cima. Mas quando você começa a repetir esse versículo, com esse sentimento de oração, irmãos, você começa a ser exposto. No zelo, eu não sou remisso. Senhor Jesus. Irmãos, a sua reação é orar ao Senhor, irmãos. Não tem como. Sede fervorosos no Espírito. Senhor, está aí o segredo. Se no zelo eu não sou remisso, se no zelo eu não, né? Sou remisso, preciso ser fervoroso no Espírito. Preciso, irmãos. Senhor, abana meu espírito. Sabe, irmãos? Não vou querer ensinar os irmãos a orar ali, não é isso, tá, irmãos? Mas precisamos aprender, irmãos. Invocar o Senhor e orar. E, irmãos, aí eu creio, irmãos, que essa responsabilidade de ser um dispenseiro vai brotar em nós, como brotava em Paulo. E nós vamos chegar a dizer assim: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim, se eu não respirar. Ai de mim, né? Quando eu abrir os olhos de manhã, a primeira coisa que eu vou dizer é: Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado. Irmão, assim, eu creio que essa palavra, ela precisa viver, ela precisa ter reação no nosso viver. Irmãos, não é que amanhã a gente vai fazer isso, mas nós vamos aprender. Quando nós invocarmos o Senhor, o Senhor precisa lembrar no meu espírito. Lembra aquela palavra que você falou para os irmãos? Ela é para você. Se você está invocando, tenha comunhão comigo. Está tendo comunhão comigo? Ore. Se está orando, lembra dos irmãos. Irmãos, e nós vamos ter um viver, irmãos, adequado diante do Senhor. E aí, de fato, irmãos, o Senhor vai poder nos usar. Jesus é o Senhor. Amém. 10 minutos, irmãos, em pequenos grupos aí. Tem muita coisa essa palavra. Senhor Jesus.